Olá, pessoal. Sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Fundamentos de Vibrações, hoje com a aula número 5. Bom, lembrando rapidamente o que a gente viu na aula número 4, então a gente discutiu a questão da equação do movimento, que relaciona ali os parâmetros do sistema com a excitação e me permite calcular a resposta do sistema. A gente discutiu o conceito de sistema linear invariante no tempo, e a gente discutiu também tipos de excitação. Tá? E fizemos uma breve revisão sobre a parte de números complexos. Bom, um dos tipos de excitação que a gente viu na aula passada foi a questão da excitação harmônica. E a revisão de números complexos buscou relembrar alguns conceitos que a gente vai usar na aula de hoje. Bom, dando sequência ao conteúdo da disciplina, né, e seguindo a nossa apostila, a gente tem hoje o item 1.7 da apostila, né, movimento harmônico. Bom, a excitação harmônica é um caso muito importante dentro do estudo de vibrações. Isso acontece porque é a partir da excitação harmônica que a gente consegue, né, introduzir importantes conceitos, né, do estudo de vibrações, e além disso, a resposta que a gente vai obter a partir de uma excitação harmônica, a gente pode utilizar como base para a solução para outros tipos de excitação, como a gente vai estar vendo mais à frente. O primeiro passo é a gente definir uma função harmônica ou senoidal. Como o próprio nome diz, uma função harmônica ou senoidal é aquela que vai ter a forma de um seno. A gente escreve então de forma geral f de t igual a seno de ômega t menos θ, onde θ é a fase, né? Ômega é a nossa frequência angular em radianos por segundo e a é a amplitude da minha função. A gente também vai poder escrever uma função harmônica na forma de um cosseno, onde a única diferença para a forma de um seno é a fase. A gente também pode escrever uma função harmônica como a soma de um seno e de um cosseno de mesma frequência. Bom, se a gente aplicar diferentes relações trigonométricas aqui, tá, a gente pode mostrar que A nada mais é que a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado. A relação entre o φ e o θ, né, onde o φ é a fase do cosseno e o θ é a fase do seno, é que φ é igual a θ mais π sobre 2. E a gente também pode obter o φ como sendo o arco tangente de A2 sobre A1, né? Lembrando que essa expressão do arco tangente vai ser válida só para o intervalo de menos π sobre 2 até π sobre 2. A gente também pode mostrar que a gente pode obter A1 como A cosseno de φ e o A2 como A seno de φ. Eu vou deixar com vocês a prova dessas relações aqui, a partir das relações trigonométricas, mas qualquer dúvida, né, é só estar colocando no fórum da disciplina. Na sequência, a gente pode definir o conceito de período de uma função harmônica. Então a gente define o período da função como sendo 2π sobre a frequência angular ômega. A gente pode definir também a frequência em Hertz, além da frequência angular, né, normalmente a gente indica pela letra F, né, onde a relação entre ômega e F é que ômega nada mais é que 2πf. Bom, na sequência, eu utilizo o MATLAB para mostrar o comportamento de uma função harmônica em função dos seus parâmetros. A gente começa então definindo uma variável no tempo, né, de 0 a 2 segundos, amplitude igual a 1 e uma frequência igual a 2π. Então, lembrando a relação entre frequência e período, né, a gente tinha que o período é 2π sobre ômega, ou ômega igual a 2π sobre o período. Então, a definição de uma frequência de 2π nos dá um período de exatamente 1 segundo. Vou definir uma fase no valor de π sobre 6. Na sequência, a gente pode definir então a nossa função harmônica x como sendo então a cosseno de ômega t menos φ. A gente pode plotar então a função em relação ao tempo, né? E a gente tem esse gráfico aqui. A gente pode definir um grid só para facilitar a visualização. E a gente vê então que a função oscila entre menos 1 e 1, em função da amplitude igual a 1, né, que a gente tem um período também igual a 1, e que a função está deslocada em função da fase que a gente definiu. E para observar melhor a questão do período, eu posso zerar a fase, né, adotar um φ igual a zero, né, recalcular a minha função e plotá-la novamente. E a gente vê agora que eu tenho um período de exatamente 1 segundo em função daquela minha frequência de 2π.
A gente pode considerar agora o caso onde a resposta, né, do meu sistema é harmônico. A gente pode escrever então o nosso deslocamento x de t na forma de uma amplitude x cosseno de ômega t menos φ. E a gente pode obter a velocidade do sistema derivando essa expressão. Então, nesse caso, a gente fica então com menos ômega, x, né, derivada do cosseno é seno de ômega t menos φ. Eu posso escrever a velocidade em termos de cosseno e, para isso, eu subtraio menos π sobre 2, né, do argumento do cosseno. Bom, a gente tem também que aquele sinal de menos, né, em função da derivada do cosseno, no círculo trigonométrico eu posso interpretar aquilo ali como uma rotação de π. Então, se eu somar π ao argumento do cosseno, a gente fica com uma expressão final para a velocidade na forma de ômega, x cosseno de ômega t menos φ mais π sobre 2. E a gente pode notar, então, a diferença de fase entre a velocidade e o deslocamento, né, como ambos estão na forma de cosseno, como sendo π sobre 2. Derivando novamente, a gente pode obter a aceleração. Né? Então, a gente fica com menos ômega ao quadrado, x cosseno de ômega t menos φ, e escrevendo o sinal de menos como a rotação de π, né, adicionando o argumento, a gente pode ver que a diferença de fase entre o deslocamento e a aceleração é de π. A gente pode observar essas diferenças entre deslocamento, velocidade e aceleração voltando ao MATLAB. Então, pegando o mesmo exemplo anterior, né, agora a gente vai calcular a velocidade e plotar ela junto com o deslocamento. Então, a gente pode notar, né, a diferença de fase, elas não estão né, sincronizados, e a diferença de amplitude, já que a gente tinha ali uma frequência de 2π. Para que a gente tenha exatamente a mesma amplitude de deslocamento, velocidade, aceleração, eu vou redefinir a minha frequência como 1, tá? E vou calcular novamente as minhas funções. Nesse caso, a gente pode ver, né, a diferença exata de π sobre 2 entre o deslocamento e a velocidade. A gente pode também calcular a aceleração e plotar ela junto com as duas outras funções. Nesse caso, a gente pode ver que a aceleração é exatamente a curva do deslocamento multiplicada por menos 1, ou seja, aquela diferença de fase de π que a gente tinha calculado anteriormente. A gente pode visualizar o comportamento dessas funções através dessa animação. Aqui, a bolinha preta representa o meu sistema vibratório, né, por exemplo, de 1 grau de liberdade. Né, e a gente pode observar que quando o meu deslocamento é máximo, a minha velocidade é zero. E a velocidade é máxima exatamente quando o meu deslocamento é zero, exatamente no meio do meu gráfico, ali em cima. A gente não consegue ver aqui a aceleração, né, mas a aceleração ela está exatamente oposta, né, ao meu deslocamento. Então, quando ele está, né, no valor máximo positivo, a minha aceleração é máxima no sentido negativo. O próximo passo é a gente discutir a representação exponencial ou complexa de funções harmônicas. Bom, de forma geral, a gente trabalhar com essa representação facilita bastante a manipulação matemática, principalmente envolvendo derivadas e integrais. Bom, para isso a gente recorre novamente à fórmula de Euler. Né? EI θ, né, exponencial de EI θ é igual ao cosseno de θ mais I seno θ. E a gente pode notar, então, que o meu cosseno nada mais é que a parte real de EI θ, assim como o seno é a parte imaginária de EI θ. Assim, se eu tiver uma função harmônica na forma de f de t igual a cosseno de ômega t menos φ, eu posso escrever isso como sendo a parte real de a, né, jogo isso para dentro da parte real também, né, já que é um número real, que multiplica e, né, a exponencial ei de ômega t menos φ. E de forma similar, se a gente tiver uma função na forma de um seno, né, a seno de ômega t menos θ, a gente escreve então utilizando a parte imaginária de a exponencial de ei ômega t menos θ. Por fim, a gente pode introduzir o conceito de amplitude complexa. Então, nesse caso, novamente, uma função f de t na forma de a cosseno de ômega t menos φ, eu coloco ela na forma exponencial, mas a gente pode notar que eu posso abrir a minha exponencial numa exponencial ei de ômega t vezes e menos i φ.
E eu vou juntar o A e o E na menos I e Φ, definindo então o que a gente chama de amplitude complexa, né, da minha função harmônica. Note então que essa amplitude complexa ela carrega a informação tanto de magnitude como de fase juntas num número complexo. Bom, na sequência é interessante a gente visualizar essa forma complexa através do plano complexo. Bom, a gente pode plotar primeiramente o termo E e ômega t, que a gente chama de fasor, né, visto que a fase dele varia com o tempo. Na sequência a gente pode plotar, né, o atil E ômega t, né, que está associado à nossa representação da nossa função harmônica. Note então que o módulo de E ômega t é 1, né, e o módulo de atil E ômega t é simplesmente A. E que o ângulo do E ômega t é simplesmente ômega t, né, já que é o argumento direto, né, o meu expoente exponencial. E o ângulo de atil E ômega t é ômega t menos φ, onde o φ, na verdade, está dentro do atil. É importante a gente notar que a gente está interessado na projeção no eixo real, né, desse vetor, desse número complexo, atil E ômega t. Na sequência, a gente pode ver como é que fica a resposta, né, harmônica na forma exponencial complexa e como isso pode facilitar a manipulação matemática. Então, se eu tenho x de t igual a x cosseno de ômega t menos φ, eu posso escrever isso aqui como parte real do x til e ômega t, onde o x til então é a minha amplitude complexa do deslocamento. Bom, para obter a velocidade, basta eu derivar essa função. E como eu tenho uma exponencial, né, basta eu multiplicar, né, pela derivada do meu expoente. Então, nesse caso, vai simplesmente aparecer uma multiplicação por i ômega. Ou seja, toda vez que eu derivo uma função harmônica, basta eu multiplicar por i ômega. E aqui a gente define, né, o i ômega x til, né, como sendo então a minha amplitude complexa da velocidade. Se eu derivo mais uma vez, novamente eu multiplico por i ômega, vai aparecer agora, na verdade, um menos ômega ao quadrado, né, multiplicando x til e ômega t, onde o atil a gente chama de amplitude complexa da aceleração. É interessante a gente notar que a amplitude complexa da velocidade, né, é igual i ômega x til, o i eu posso reescrever, como a gente viu na nossa revisão de números complexos, como e i π sobre 2. Ou seja, o i nada mais é que aquela rotação de π sobre 2. E no caso da aceleração, a gente vai ter um menos ômega ao quadrado x, onde esse sinal de menos eu posso substituir como e, a exponencial de ei π. Né? Ou seja, né, fica explícito aqui que a gente tem uma rotação de π em relação ao deslocamento. O que é exatamente o que a gente viu quando a gente estava usando a forma de seno e cosseno para as funções harmônicas, para a resposta harmônica. A gente pode representar também essas funções no plano complexo, novamente, né? Então a gente começa com x til e ômega t, né, onde a magnitude ali é x, né, e o ângulo é ômega t menos φ. A velocidade nada mais é que esse vetor, né, rotacionado de π sobre 2, né, com a alteração da magnitude, né, a partir da multiplicação por ômega. E finalmente a aceleração, eu rotaciono mais π sobre 2, né, tem uma rotação de π em relação ao deslocamento, né, e a mudança da magnitude em função do ômega ao quadrado. Por último, é importante a gente mencionar também que muitos autores, né, para facilitar a manipulação, não precisar ficar escrevendo isso o tempo todo, eles omitem o termo parte real. E eles escrevem uma função harmônica simplesmente como f de t igual a til e i ômega t. Tá? Nesse caso, a parte real fica subentendido. Tá? Isso facilita bastante, né? Não precisa ficar escrevendo parte real o tempo todo, e é uma notação que a gente vai estar utilizando mais à frente na disciplina. Gente, por hoje a gente fecha então a aula relacionada com o movimento harmônico e na sequência a gente discute funções periódicas. Até lá!